Glória a Deus. Tenho a mais elevada honra nesta noite em poder cumprimentar a eleita de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Quero dizer a minha gratidão a Deus pelo privilégio de vir mais uma vez à congregação Nova Canaã, para assim prestar diante do Senhor nosso Deus o nosso culto racional como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Quero louvar a Deus pela vida da igreja que está, glória a Deus, caminhando para o céu de glória. Louva a Deus por o corpo ministerial, pela vida do dirigente, nosso irmão Raimundo, parceiro, companheiro. Que Deus continue abençoando todos esses obreiros, presbíteros aí, Ivanildo, os demais. Deus abençoe pastor Ezequiel, Sivaldo, o Elias, que já trouxe a mensagem nesta noite, irmão Antônio, glória a Deus, e muitos outros, irmão José e os demais, que Deus continue abençoando de uma forma especial. Está conosco nesta noite a irmã Vania, ali do Tempo Central, glória a Deus. Saíram ali do Tempo Central neste casal maravilhoso, né, nossa irmã, glória a Deus, Salete, juntamente com o irmão Raimundo. Os meus companheiros de ministério que estavam na oração, quase todos saíram, né? Irmão Levi, irmão Raimundo, mas nós continuaremos ali, continuamos dando glória a Deus e aleluia. Irmãos, nesta noite, quantos já ouviram a voz de Deus neste lugar? Glória a Deus. A irmã Dinaí está ali atrás, né, irmã Dinaí? Glória a Jesus. E muitos irmãos aqui, é um prazer muito grande. Glória a Deus. O tema desta noite está estampado aqui. Qual é o tema? Vamos dizer de novo. É tempo de voltar o primeiro amor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler o texto textual desta noite, desta festa, em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Já foi lido nesta noite pelo irmão Edmilson, já foi lido pelo nosso irmão Elias, mas eu vou ler apenas por base o versículo de número 4. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Apocalipse 2, versículo 4, que diz assim: glória a Deus. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Amém? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus queridos, nesta noite é complementando a palavra que já foi pregada através dos louvores, através dos irmãos que nos antecederam aqui nesta noite, tendo em vista que este é um tema de grande relevância para os dias em que estamos vivendo. Eu creio que os irmãos já assimilaram nesta noite o que Deus já falou através da sua palavra nesta noite, aqui neste culto maravilhoso. E eu nesta noite serei sucinto nas minhas palavras, mas com uma convicção plena de o que Deus falou ao meu coração. Ele falará também à sua noiva, Ele falará também à sua eleita, Ele falará nesta noite para a sua noiva, que é a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta noite, meus queridos e amados, nós estamos diante desta temática que João, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, quando estava na ilha de Pátimo, aleluia, ele escreve não aquilo que ele recebeu de homem algum, mas aquilo que vem da parte do Senhor nosso Deus. Quantos glorificam o Senhor da glória? Há uma grande diferença quando o homem, aleluia, escreve de si mesmo, ou
Espírito Santo de Deus. E a primeira igreja, aleluia, que o Senhor se revela a João, aleluia, é esta igreja que nós iremos falarmos nesta noite. Foi a igreja de Éfeso. Glória a Deus. A primeira igreja da lista de Deus foi a igreja em Éfeso. E é para esta igreja que nós estamos falando aqui nesta noite. Porque o endereço da carta na época, aleluia, naquela época, irmão Raimundo, era para a igreja em Éfeso. Mas hoje à noite, esta carta tem um endereço certo. Você quer saber qual é o endereço? Aleluia, é o meu, é o seu, é o nosso coração. Porque o nosso Deus permanece vivo para sempre. E Ele continua no meio da igreja. Ele se apresenta no meio da igreja. Se alguém pensar que Ele não está no meio da igreja, está muito enganado. Se alguém pensar que Ele não está vendo o teu trabalho aqui dentro, está muito enganado. Se você pensa que Ele não está te observando, está equivocado. Ele disse para a igreja em Éfeso: eu tenho, aleluia, a igreja dentro da minha mão. É como eu pego essa chave e coloco, né, irmão, dentro da minha mão. A igreja de Jesus Cristo, ela está dentro da mão do Senhor nosso Deus. Quantos aqui estão nas mãos de Deus? Só quem está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse para João: escreve, João, aleluia. E João escreve, aleluia, na visão de João, aleluia. Ele via o Senhor andando, aleluia, no meio dos 7 castiçais de ouro. Quantos glorificam o nome do Senhor nosso Deus? O que é que significa isso? Que Ele anda, Ele tem liberdade de andar no meio da igreja. Ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. Quantos glorificam o nome do Senhor para você? Aleluia! Ele tinha naquela igreja dos candelabros, ele via tudo isso. E nesta noite gloriosa, Ele está no meio da igreja. Ele está passeando no meio da igreja. Ele está vendo nesta noite o teu trabalho. Ele vê a tua dedicação. E Deus fala a esta igreja de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Ele manda esta carta. Glória a Deus. E a primeira coisa que nós vemos é o Senhor, aleluia, elogiando a sua noiva. Só quem gosta de ser elogiado aqui, levante a sua mão. Quem gosta de elogio aqui? Pois o Senhor nosso Deus elogiou a igreja ali em Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Pelo seu trabalho. Ele elogiou pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu zelo na obra do Senhor nosso Deus.
subia. Era provado, primeiramente tinha que ser provado para poder subir em cima do púlpito. A igreja em Éfeso, aleluia, foi por isso que o Senhor elogiou, aleluia, a igreja ali em Éfeso, porque era uma igreja que suportava as tribulações, ela suportava as lutas, e ela perseverava de pé na presença do Senhor nosso Deus. Quantos glorificam o Senhor da glória? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja em Éfeso suportava as lutas, as dificuldades, e permanecia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Era uma igreja zelosa, criteriosa, como eu já falei, aleluia, com aqueles, aleluia, que se diziam judeus e não eram, e eles colocavam a prova para que não subisse nos púlpitos, não levasse, aleluia, falsas doutrinas heréticas para a igreja. Eles tinham esse cuidado. Era por isso que o Senhor começou, aleluia, elogiando a igreja dele ali em Éfeso. Quantos glorificam o Senhor da glória? Mas a segunda coisa não foi só elogio. A segunda coisa que o Senhor falou e disse para João escrever, aleluia, foi uma crítica. Fez uma crítica para aquela igreja. Não somente elogios, mas ele fez uma crítica também. Qual foi a crítica que ele fez? Está no versículo 4 que nós acabamos de ler. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glória a Deus. E aqui é que eu abro um parênteses nesta noite para dizer: na revista atualizada, esta palavra deixar significa abandonar. Abandonou o primeiro amor. É mais do que deixar, abandonou o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ei, glória a Deus. Há uma diferença entre eu abandonar ou eu perder. Não é verdade? Há uma diferença eu perder e abandonar. É muita diferença. Você sabe que abandonar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Abandonar é deixar, largar, aleluia, retirar, remover. É isso que significa desprezar. É desprezar. Quando o Senhor diz, aleluia, quando Deus se expressa desta forma, Ele está dizendo que nós desprezamos, abandonamos, deixamos para trás o primeiro amor. Quando nós perdemos algo, é mais fácil nós nos preocuparmos do que quando nós abandonamos. Sim ou não? Você tem a ideia de quando aquela mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu quantas dracmas? Ela perdeu quantas? Uma dracma. E ela se preocupou, e ela foi atrás e buscou com diligência até encontrar aquela dracma perdida. Ela não abandonou a dracma. É diferente aqui na igreja que abandonou
igreja em Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Se você tivesse perdido, seria melhor. Mas como vocês abandonaram, fica muito mais difícil. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E agora o que eu posso fazer com vocês é dar uma advertência para vocês. Já foi falado nesta noite pelo Elias. A igreja recebeu uma advertência porque ela tinha perdido o primeiro amor. Qual foi a advertência que ele disse para a igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Arrepende-te! Eita Deus! Lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Porque no início a igreja era uma, no início a igreja era fervorosa. Já foi dito aqui nesta noite. No início você tinha prazer de dobrar os teus joelhos pela manhã e agradecer a Deus pela noite de bênção. No início você ia até de pé para a igreja. No início você fazia um sacrifício, aleluia, de jejum e consagração para subir em cima do púlpito da casa de Deus. No início existia um temor profundo no teu coração. Eu vou falar nesta noite porque é o deleite que colocaram para me pregar. Quem demais? Roupa se ande cova labachada. Quantos nesta noite têm anseio de voltar às primeiras obras? Só quem quer voltar ao início de quando você aceitou a Cristo como Salvador. Lembra-te de onde você fracassou e volte a praticar as primeiras obras. Outrora nós éramos elogiados. Glória a Deus pelo Senhor. Hoje o Senhor procura no meio da sua igreja. E eu quero dizer que Ele está andando no meio dos cartiçais de ouro. Ele está vendo nesta noite o teu coração. Ele está vendo o meu coração. Ele vê as tuas súplicas e as tuas lágrimas. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Você está nas mãos de Deus. Ele anda no meio dos 7 cartiçais de ouro, no meio das 7 igrejas. Ele conhece todos nós, aleluia, nominalmente. Todos nós Ele conhece pelo nosso nome. Ele sabe até o que eu vim fazer esta noite. Ele sabe o que foi que você veio apresentar para Ele nesta noite. Ele sabe qual é a tua intenção depois deste culto. Ele sabe o que está passando na tua mente, no teu coração. Ele te sonda por dentro e por fora. Rica foi a guerra, suriana e calma. Quando eu cheguei, perguntei para o dirigente: quem foi que escolheu este tema? Ele disse: foi o Espírito Santo de Deus que me orientou. Eu disse: é de Deus, aleluia, porque por se multiplicar o pecado, o amor de muito está esfriado no meio de nós. Ele vai, roupa quem, chore me canta na
E eu quero te dizer nesta noite que Ele está no meio de todas as igrejas do mundo inteiro. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Você lembra quando você convidava a tua família pela manhã e começava a cantar dentro do teu lar, fazendo aquele lindo culto doméstico? Eu lembro ainda da minha mãe e do meu pai, pela manhã, muito cedo, todos os filhos ao redor da mesa, e a mamãe pegava a sua harpa e o papai a sua Bíblia, e nós íamos para